Olá, querido ouvinte. Vamos embarcar juntos numa jornada que vai mexer com seu coração? Pois então, acomode-se na sua poltrona preferida, pegue aquela xícara de café quentinho e me dê a honra da sua atenção. Vou te contar uma história que parece ter saído de um filme, mas aconteceu bem aqui, no mundo real. Tudo começou numa manhã ensolarada de domingo. Eu, Sofia, estava curtindo aquela preguiça gostosa na cama, sabe? Daquelas que a gente só consegue ter no fim de semana. De repente, minha mãe entra no quarto toda eufórica, praticamente pulando de alegria. Confesso que fiquei meio assustada no começo. Afinal, não é todo dia que se vê uma senhora de quase 40 anos se comportando como uma adolescente que acabou de ganhar ingressos para o show da sua banda favorita. Sofia, meu amor, tenho uma notícia maravilhosa, ela disse quase sem fôlego. E lá vinha a bomba. Estou grávida, você vai ter uma irmãzinha. Naquele momento, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu, com meus 15 anos, achava que já sabia tudo da vida. Mas ali, naquele instante, percebi que uma nova aventura estava prestes a começar. Uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Surpresa, alegria, um pouquinho de medo, confesso. E acima de tudo, uma vontade imensa de proteger aquela pessoinha que ainda nem tinha chegado. Os meses seguintes foram uma loucura gostosa. A barriga da minha mãe crescia, e junto com ela, minha ansiedade e expectativa. Eu passava horas conversando com minha irmãzinha ainda na barriga, contando histórias, cantando músicas desafinadas. Desculpa, maninha. Até ajudei a escolher o nome dela, Beatriz ou Bia, como eu carinhosamente a chamaria pelos próximos anos. Quando Bia finalmente chegou, foi amor à primeira vista. Aquele pacotinho pequenininho, com os olhinhos mais brilhantes que já vi, conquistou meu coração na hora. Prometi a mim mesma que seria a melhor irmã do mundo. E, modéstia à parte, acho que me esforcei bastante para cumprir essa promessa. Os anos foram passando e nossa conexão só ficava mais forte. Eu era mais que uma irmã para Bia. Era amiga, confidente, às vezes até meio mãezona, para desespero dela na adolescência, diga-se de passagem. Levava ela para a escola, ajudava com as lições de casa, secava as lágrimas quando algum coleguinha implicava. Mas nem tudo eram flores no nosso jardim familiar. Quando Bia tinha uns 8 anos, nossos pais se separaram. Foi um baque e tanto para todos nós. Lembro de segurar Bia no colo enquanto ela chorava, sem entender direito por que o papai estava indo embora. Naquele momento, jurei que faria de tudo para que ela não sofresse tanto. A vida seguiu seu curso, como sempre segue. Eu cresci, me formei na faculdade, comecei a dar aulas numa escola do bairro. Bia foi ficando mocinha, começando a despertar para a vida. E foi nessa época que conheci o Pedro. Ah, o Pedro! Como não se apaixonar por aquele sorriso largo, aquele jeito de menino travesso misturado com um homem responsável? Ele entrou na minha vida como um furacão, mas do tipo que arruma tudo em vez de bagunçar. Logo de cara, Pedro entendeu que eu e Bia éramos um pacote. Ele não só aceitou isso, como abraçou a ideia com todo o carinho. Nosso namoro foi daqueles de filme romântico. Passeios no parque, jantares à luz de velas, bilhetinhos escondidos na minha bolsa. Pedro sabia como fazer uma mulher se sentir especial. E o melhor, ele fazia Bia se sentir especial também. Levava a gente para tomar sorvete, ajudava Bia com os trabalhos da escola, até ensinou ela a andar de bicicleta. Quando Pedro me pediu em casamento, não tive dúvidas. Era ele o homem da minha vida, meu príncipe encantado da vida real. Nossa cerimônia foi simples, mas cheia de amor. E quem estava lá, linda como um anjo carregando as alianças? Isso mesmo, nossa Bia. Os primeiros anos de casados foram pura felicidade. Compramos nossa casinha, decoramos juntos cada cantinho. Pedro abriu uma oficina mecânica e eu continuei dando aulas. Nos fins de semana, era sagrado. Churrasco no quintal com a família toda reunida. Bia, já adolescente, sempre presente, enchendo a casa com suas risadas e suas histórias de escola. Sabe aquela sensação de dever cumprido? De olhar para sua vida e pensar, consegui? Era exatamente assim que eu me sentia. Tinha um marido maravilhoso, uma carreira que me realizava,
uma família unida. Bia estava se tornando uma mulher incrível e eu me sentia orgulhosa por ter feito parte dessa jornada. Mas a vida, meu caro ouvinte, às vezes prepara umas rasteiras pra gente, quando achamos que tudo está perfeito, que nada pode dar errado. Bom, é aí que as coisas começam a desandar. Percebi que Bia estava mudando. Normal, você pode pensar. Afinal, adolescência é fase de mudanças mesmo. Mas havia algo diferente no ar, algo que eu não conseguia explicar. As roupas dela ficaram mais ousadas, o jeito de falar mais atrevido. No começo, achei que era só rebeldia de idade mesmo. Mas aí comecei a notar outras coisas. Bia passava muito tempo lá em casa, mesmo quando eu não estava. E o Pedro? Sempre dava um jeito de estar por perto quando ela aparecia. Conversas cochichadas, olhares que duravam um pouquinho mais que o normal. Eu tentava afastar esses pensamentos. Afinal, eram as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Jamais fariam algo para me machucar, não é mesmo? Mas aquela vozinha incômoda no fundo da minha cabeça não parava de me alertar. Algo não está certo, Sofia. Abra os olhos. E foi assim, meu querido ouvinte, que meu conto de fadas começou a se transformar num pesadelo. Pois é, vamos conhecer melhor esse rapaz que virou minha vida de cabeça para baixo. No início de um jeito bom, mas depois... Bem, você vai ver. Nosso primeiro encontro foi daqueles de filme romântico, sabe? Eu estava numa livraria, procurando um livro para usar nas minhas aulas. De repente, esbarrei em alguém e derrubei todos os livros que estava carregando. Quando olhei para cima, dei de cara com o par de olhos mais lindos que já tinha visto. Era o Pedro, todo atrapalhado, se desculpando e me ajudando a juntar os livros. A gente começou a conversar ali mesmo, entre as prateleiras. Descobrimos que tínhamos um monte de coisas em comum. Gostávamos dos mesmos filmes, adorávamos comida italiana e sonhávamos em viajar pelo mundo. Quando percebi, já tinha passado horas batendo papo com aquele estranho que de repente não parecia mais tão estranho assim. Pedro era daqueles caras que a gente acha que só existe em conto de fadas. Educado, gentil, sempre com um sorriso no rosto. Nosso namoro foi daqueles de fazer inveja. Ele me surpreendia com pequenos gestos, um bilhetinho carinhoso na minha bolsa, um café na cama num domingo de manhã, um abraço apertado depois de um dia difícil no trabalho. Mas sabe o que mais me encantou no Pedro? A forma como ele se relacionou com minha família, especialmente com a Bia. Desde o começo, ele entendeu que eu e minha irmã éramos um pacote. E não só aceitou isso, como abraçou a ideia com todo o carinho. Lembro de um dia em que a Bia estava toda chateada porque tinha brigado com uma amiguinha na escola. Pedro chegou lá em casa, viu ela tristonha e disse: "Ei, princesa, que tal a gente fazer um sundae gigante para espantar essa tristeza?" Os olhos da Bia brilharam na hora. Passamos a tarde inteira na cozinha, fazendo a maior bagunça, rindo à toa. No final, tínhamos não só um sundae delicioso, mas também uma Bia sorridente de novo. Foi nesse dia que tive certeza. Pedro era o homem da minha vida. Ele não só me amava, mas amava minha família também. E isso, meu caro ouvinte, não tem preço. Nosso casamento foi um sonho. Fizemos uma cerimônia simples no quintal da casa da minha mãe. Bia foi minha dama de honra, linda num vestidinho azul que ela mesma escolheu. Quando Pedro me viu entrando de braço dado com meu pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, senti que nada no mundo poderia abalar nossa felicidade. Os primeiros anos de casados foram pura alegria. A gente comprou nossa casinha, um lugarzinho aconchegante num bairro tranquilo. Pedro abriu sua oficina mecânica, realizando um sonho antigo. Eu continuei dando aulas, algo que sempre amei fazer. Nos fins de semana, nossa casa virava ponto de encontro da família e dos amigos. Pedro na churrasqueira, eu preparando as saladas, Bia colocando música para animar o ambiente. Falando em Bia, ela estava crescendo e se tornando uma mocinha e tanto. Entrou na adolescência com tudo. Mudou o visual, começou a se interessar por maquiagem, vivia grudada no celular conversando com as amigas. Normal, né? Toda menina passa por essa fase. Mas aí, meu caro ouvinte, as coisas começaram a ficar estranhas. A Bia, que sempre foi uma menina doce e carinhosa, começou a ficar mais rebelde. As roupas ficaram mais ousadas, o jeito de falar mais atrevido. No começo,
Achei que era só coisa da idade mesmo. Afinal, que adolescente não passa por uma fase de rebeldia, não é? Só que tinha algo no ar que eu não sabia explicar. A Bia começou a passar mais tempo lá em casa, mesmo quando eu não estava. E o Pedro? Sempre dava um jeito de estar por perto quando ela aparecia. Eu tentava não pensar nisso, afastar aquelas ideias da minha cabeça. Afinal, eram as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Jamais fariam algo para me magoar, certo? Mas aí começaram os cochichos, os olhares que duravam um pouquinho mais que o normal. Uma vez, peguei os dois rindo baixinho na cozinha. Quando perguntei qual era a graça, os dois ficaram sem jeito. Disseram que era só uma piada boba. Outra vez, cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei Pedro e Bia sentados bem pertinho no sofá, vendo TV. Assim que entrei na sala, os dois se afastaram rapidinho, como se tivessem levado um susto. Pedro veio todo meloso me dar um beijo, perguntando como tinha sido meu dia. Bia subiu para o quarto dela, dizendo que tinha lição para fazer. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue colocar o dedo na ferida? Era exatamente assim que eu me sentia. Meu coração dizia que eu estava sendo paranoica, que jamais devia desconfiar das duas pessoas que mais amava no mundo. Mas minha cabeça não parava de me mandar sinais de alerta. Tentei conversar com minha mãe sobre isso. Ela me olhou com aquela cara de: "Você está exagerando, filha." E disse: "Sofia, meu amor, você está vendo coisa onde não tem. O Pedro te ama, a Bia te adora. Para de procurar pelo em ovo." Queria poder acreditar nisso, sabe? Queria poder dormir tranquila, sem aquela pulguinha atrás da orelha me incomodando. Mas cada dia ficava mais difícil ignorar os sinais. Pois é, foi numa terça-feira. Nunca vou esquecer esse dia. Era para ser um dia comum, sabe? Daqueles que a gente nem lembra direito quando chega no fim de semana. Mas acabou virando o dia que mudou minha vida para sempre. Acordei cedo, como sempre. Dei um beijo no Pedro, que ainda estava dormindo, e fui trabalhar. Na escola estava tudo normal. Aulas, conversa com os colegas na hora do intervalo, aquela correria de sempre. Mas aí, no meio da tarde, recebi um aviso. A reunião de professores tinha sido cancelada. Na hora pensei: opa, que beleza! Vou poder ir para casa mais cedo e fazer uma surpresa para o Pedro. Passei no mercado, comprei os ingredientes para fazer aquela lasanha que ele tanto gostava. Tava toda animada, imaginando a cara de feliz que ele ia fazer quando me visse chegar em casa mais cedo com aquela surpresa gostosa. Cheguei em casa toda serelepe, sabe? Abri a porta devagarinho, querendo fazer uma entrada triunfal. Mas aí, meu Deus, como contar isso sem chorar? Respira, Sofia, respira. Ouvi uns barulhos estranhos vindo do nosso quarto. No começo achei que era a TV ligada, mas quanto mais eu me aproximava, mais meu coração apertava. Alguma coisa estava errada, eu podia sentir. Abri a porta do quarto e meu mundo desabou. Lá estavam eles, Pedro e Bia, na nossa cama, se agarrando como se não houvesse amanhã. Por um segundo achei que estava tendo um pesadelo. Fechei os olhos com força, esperando acordar. Mas quando abri de novo, a cena continuava ali, real e cruel. Os dois levaram um susto quando me viram. Pedro pulou da cama tentando se cobrir com o lençol. Bia ficou paralisada, os olhos arregalados de medo. E eu fiquei ali, parada na porta, sem conseguir acreditar no que estava vendo. "Sofia, eu posso explicar", Pedro começou a dizer. Mas que explicação poderia justificar aquilo? Meu marido, o homem que eu amava mais que tudo, com minha irmãzinha, aquela que eu praticamente criei. Não consegui ouvir mais nada. Saí correndo, as lágrimas embaçando minha visão. Desci as escadas tropeçando, quase caindo. Ouvi Pedro gritando meu nome, mas não olhei para trás. Só queria sair dali, fugir daquela cena que agora estava gravada na minha mente. Corri pelas ruas sem rumo. Não sei por quanto tempo andei, só sei que quando dei por mim, estava num barzinho de esquina que nem conhecia. Entrei, me sentei no balcão e pedi uma bebida. Qualquer coisa que pudesse me fazer esquecer o que tinha acabado de ver. Foi aí que conheci a dona Zulmira. Uma senhora de uns 70 anos, cabelo branquinho, todo arrumadinho,
que estava sentada do meu lado no balcão. Ela deve ter percebido meu estado, porque logo puxou conversa. Minha filha, que cara é essa? Parece que viu assombração. E sabe de uma coisa? Abri o berreiro ali mesmo. Contei tudo para Dona Zulmira, que nem conhecia. Falei da minha história com o Pedro, de como cuidei da Bia desde pequena, de como achava que tinha uma vida perfeita. E aí contei o que tinha acabado de ver. Dona Zulmira me ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei de falar, ela pegou na minha mão e disse: Minha querida, a vida às vezes nos prega umas peças bem cruéis. Mas sabe de uma coisa? A gente é mais forte do que pensa. Você vai superar isso. Fiquei ali, conversando com Dona Zulmira por horas. Ela me contou que também já tinha passado por uma traição há muitos anos. Me deu conselhos, me fez rir com algumas histórias engraçadas da vida dela. E sabe de uma coisa? Aquela senhora que eu nem conhecia me deu mais conforto naquele momento do que muita gente que eu considerava amiga. Já era noite quando saí do bar. Dona Zulmira insistiu em me pagar um café, dizendo que eu precisava de algo quente no estômago. Nos despedimos com um abraço apertado e ela me fez prometer que ia me cuidar. Voltei para casa com o coração pesado, mas decidida. Sabia que tinha que enfrentar aquela situação de frente. Não podia mais fugir. Quando cheguei, Pedro estava sentado no sofá da sala, a cabeça entre as mãos. Ele levantou assim que me viu, os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Sofia, por favor, me deixe explicar. Ele começou, mas eu não queria ouvir explicações. O que tinha para ser explicado? Ergui a mão pedindo silêncio. Pedro, acabou. Não tem explicação que justifique o que você fez. Com minha própria irmã? Na nossa cama? Como você pôde? Ele tentou se aproximar, mas dei um passo para trás. Não suportava a ideia dele me tocar. Quero que você saia dessa casa. Agora. Amanhã você volta para pegar suas coisas quando eu não estiver aqui. Pedro ainda tentou argumentar, mas eu estava irredutível. Fiquei ali, parada na porta, até ele pegar as chaves do carro e sair. Só quando ouvi o barulho do motor se afastando é que desabei no chão, chorando como nunca tinha chorado antes. Passei a noite em claro, revirando na cama, lembrando de cada momento feliz que tinha vivido com Pedro e Bia. Como tudo tinha chegado àquele ponto. Onde foi que eu errei? Na manhã seguinte liguei para minha mãe. Precisava contar para ela o que tinha acontecido, por mais doloroso que fosse. A reação dela? Choque, depois raiva. Como a Bia pôde fazer isso com você? Ela gritava no telefone. Decidi que precisava ter uma conversa cara a cara com minha irmã. Não podia deixar as coisas daquele jeito. Marquei de encontrar com ela num café perto de casa. Quando Bia chegou, parecia uma sombra da menina alegre que eu conhecia. Olheiras profundas, o rosto inchado de tanto chorar. Por um momento, senti pena, mas logo lembrei do que ela tinha feito e meu coração endureceu. Por que, Bia? Foi só o que consegui dizer. Ela começou a chorar, as palavras saindo aos soluços. Falou que não sabia como aquilo tinha começado, que se sentia horrível, que me amava e não queria me machucar. Mas cada palavra dela só fazia minha dor aumentar. Bia, você era mais que minha irmã. Era minha melhor amiga, quase uma filha para mim. Como você pôde fazer isso? Ela não tinha resposta. Ficamos ali, sentadas naquele café, um silêncio pesado entre nós. Finalmente, tomei uma decisão que nunca achei que tomaria. Bia, preciso de um tempo longe de você. Não sei se um dia vou conseguir te perdoar, mas agora não posso nem olhar para você sem sentir nojo. Saí do café deixando minha irmã aos prantos na mesa. O coração partido, mas com uma certeza. Minha vida em Curitiba tinha acabado. Era hora de recomeçar bem longe dali. Depois daquele dia fatídico no café com a Bia, eu sabia que precisava de uma mudança radical. Não dava mais para ficar em Curitiba, onde cada esquina me lembrava do Pedro ou da minha irmã. Decidi que era hora de virar a página, começar um capítulo totalmente novo da minha vida. Peguei um mapa do Brasil, sim, daqueles de papel mesmo, e fechei os olhos. Girei o dedo e deixei o destino decidir. Quando abri os olhos, meu dedo tinha parado em cima de Florianópolis. Pronto, estava decidido. Ia me mudar para Floripa.
Não foi fácil, viu? Tive que pedir demissão da escola onde dava aula há anos, vender um monte de coisa, me despedir dos amigos. Minha mãe quase teve um treco quando contei. Sofia, você ficou maluca? Vai largar tudo assim? Mas eu estava decidida. Precisava dessa mudança como precisava de ar para respirar. Cheguei em Floripa numa manhã de sol. Lembro de olhar pela janela do ônibus e pensar: caramba, que lugar lindo! O mar azul, as praias de areia branquinha, as pessoas sorridentes nas ruas. Senti que tinha feito a escolha certa. Os primeiros dias foram uma loucura. Tive que achar um lugar para morar. Acabei alugando um apartamentinho pequeno, mas aconchegante, perto da praia. Procurar emprego, me virar numa cidade que não conhecia. Mas sabe de uma coisa? Cada desafio que eu enfrentava me fazia sentir mais forte, mais dona de mim mesma. Arrumei um emprego numa escolinha de inglês. Não era exatamente o que eu queria, mas era um começo. Nas horas vagas, comecei a fazer caminhadas na praia. Foi numa dessas caminhadas que conheci a dona Jurema, uma senhora que vendia tapioca numa barraquinha à beira-mar. Dona Jurema virou minha amiga, minha conselheira. Todo dia eu parava lá para tomar um café e bater um papo. Foi ela quem me convenceu a começar a frequentar a igreja do bairro. Minha filha, ela dizia, a fé move montanhas. Vai lá, abre seu coração para Deus. Ele sabe o que faz. No começo, fui meio desconfiada. Nunca tinha sido muito religiosa, sabe? Mas resolvi dar uma chance. E sabe de uma coisa? Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Na igreja, encontrei não só conforto espiritual, mas também uma comunidade acolhedora. Fiz amigos, participei de projetos sociais, comecei a me sentir parte de algo maior que eu mesma. E foi lá que conheci o Marcos. Ah, o Marcos. Como descrever esse homem? Imagina um cara alto, moreno, com um sorriso que ilumina o ambiente. Mas mais que a aparência, o Marcos tinha uma alma linda, gentil, atencioso, sempre disposto a ajudar os outros. A gente começou como amigos. Ele era voluntário num projeto de alfabetização de adultos da igreja, e eu resolvi me juntar a ele. Passávamos as tardes de sábado ensinando pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Ver a alegria nos olhos daquele povo quando conseguiam ler sua primeira frase não tem preço, viu? Com o tempo, a amizade foi se transformando em algo mais. Lembro do nosso primeiro encontro oficial. A gente foi tomar sorvete numa sorveteria perto da praia. Eu estava nervosa que nem adolescente. Mas o Marcos tinha esse jeito de me deixar à vontade, sabe? A gente conversou por horas, riu, compartilhou sonhos e medos. Confesso que no começo eu estava com o pé atrás. Depois de tudo que tinha passado com o Pedro, tinha medo de me envolver de novo, de confiar em alguém. Mas o Marcos foi paciente, respeitou meu tempo, meus receios. Um dia, a gente estava sentado na praia, vendo o pôr do sol. Sim, bem clichê, eu sei, mas foi lindo. O Marcos segurou minha mão e disse: Sofia, eu sei que você passou por muita coisa. Não vou te prometer que nunca vou te magoar, porque a gente é humano e erra, mas posso te prometer que vou fazer o possível para te fazer feliz, para ser um companheiro de verdade. Naquele momento senti meu coração derreter. Era como se todas as feridas do passado começassem a cicatrizar. Dei um beijo nele ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu, que sempre fui toda certinha, fazendo uma cena dessas em público. Mas nem liguei. Tava feliz demais para me importar. Nosso namoro foi daqueles de novela. O Marcos era atencioso, carinhoso, mas também me dava espaço para ser eu mesma. A gente fazia programas simples, caminhadas na praia, piqueniques no parque, noites de filme em casa. Mas cada momento era especial. Depois de um ano de namoro, o Marcos me pediu em casamento. Foi numa noite estrelada, na praia onde a gente se conheceu. Ele até contratou um violinista para tocar nossa música. Claro que disse sim, né? Tava mais feliz que pinto no lixo. Nosso casamento foi simples, mas cheio de amor. Fizemos a cerimônia na igreja com nossos amigos mais próximos. Sabe quem estava lá? A dona Jurema, toda orgulhosa, como se fosse minha segunda mãe. Minha mãe veio para o casamento, claro. Foi a primeira vez que nos vimos pessoalmente desde que eu tinha saído de Curitiba.
Foi emocionante, viu? A gente chorou, se abraçou, colocou o papo em dia. Ela adorou o Marcos. Disse que finalmente eu tinha encontrado um homem de verdade. E a Bia? Bem, essa é uma parte complicada da história. Mandei um convite para ela, mais por educação que qualquer outra coisa. Ela não veio, mas mandou uma carta. Uma carta linda, pedindo perdão, dizendo que entendia se eu nunca mais quisesse vê-la, mas que me amava e torcia pela minha felicidade. Confesso que chorei lendo aquela carta. O tempo tinha amenizado a dor, sabe? Não perdoei completamente. Acho que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas não sentia mais raiva. Mandei uma resposta para ela, dizendo que precisávamos de mais tempo, mas que um dia, quem sabe, a gente poderia tentar reconstruir nossa relação. Depois do casamento, as coisas só melhoraram. Consegui um emprego numa escola bacana, dando aulas de português. O Marcos continuou com o trabalho dele de contador, mas também manteve o voluntariado na igreja. A gente comprou uma casinha, não muito grande, mas aconchegante e pertinho da praia. E sabe qual foi a cereja do bolo? Quando descobri que estava grávida. Meu Deus, que emoção! O Marcos quase desmaiou quando contei. A gente chorou, riu, fez planos para o futuro. 9 meses depois, nasceu nosso Pedrinho. Um garotinho lindo à cara do pai, mas com meus olhos. Hoje, 5 anos depois daquela mudança maluca para Floripa, posso dizer que sou verdadeiramente feliz. Tenho um marido maravilhoso, um filho que é a luz da minha vida, amigos queridos, um trabalho que amo. Claro que a vida não é perfeita. A gente tem nossos perrengues, nossas discussões, mas nada que não se resolva com uma conversa sincera e muito amor. E o Pedro? Você deve estar se perguntando. Bem, soube por uma amiga em comum que ele se envolveu com outra mulher mais nova, pouco tempo depois que me mudei. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque ela acabou traindo ele. Karma é fogo, né? Olhando para trás, vejo que aquela traição, por mais dolorosa que tenha sido, foi o empurrão que eu precisava para mudar minha vida. Às vezes, as coisas ruins que acontecem com a gente são, na verdade, bênçãos disfarçadas. E é isso, meu querido ouvinte. Chegamos ao fim da nossa história. O que você achou? Consegue ver como às vezes é preciso perder tudo para ganhar algo muito melhor? Como a vida tem esses caminhos tortos que acabam nos levando para o lugar certo. Espero que minha história tenha te inspirado de alguma forma. Lembra sempre, não importa o quão difícil as coisas pareçam, há sempre esperança. A gente é mais forte do que pensa, sabe? E às vezes, a felicidade está esperando a gente bem ali, na próxima esquina. Um grande abraço e até a próxima história.